E aí, pessoal, uma velha discussão está sendo retomada. O problema do Grêmio para se defender mal é técnico ou é tático? Os zagueiros são ruins, ultrapassados, ou o sistema é ruim? E os meias? Todos são ruins? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Agora, claro, o final de semana é dia da nossa acumulada KTO. KTO.com, para você se divertir e para você tentar também acertar uma acumulada. Gauchão tem uma rodada cheia. Vamos tentar, vamos ver se acertamos. Eu já fiz a minha acumuladinha lá na KTO.com e a acumuladinha é boa. Faça você também, vamos nos divertir nessa aí. KTO.com, CCD20, você já sabe. Botou CCD20, tem 20% de bônus no primeiro depósito. Então, faça parte da KTO, se divirta como eu, se divirta com KTO.com. Entra ali e te diverte. Gente, uma velha conversa está sendo retomada no ambiente do Grêmio. A relação entre os problemas defensivos sérios, entre tática e técnica. No último jogo, o jogo da quarta-feira, o Alexandre Mendes deu uma entrevista falando que o único jogador com a característica de meia do grupo era o Natan Pescador. Quase enlouqueceu todo mundo, porque, convenhamos, é uma situação que incomoda, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, esse jogador como único meia de característica, tu diz, pô, então não vamos ganhar de ninguém, né? Mas o Cristaldo já passou por ali e já foi criticado. No último Grenal, o PP de alguma maneira esteve ali e foi mal. O que acontece com aquele setor? E a defesa eu nem falo. Hoje tem uma matéria no Globo.com que fala que o Grêmio é o segundo time da Série A nesta temporada com mais gols sofridos. Então a gente perde para Cuiabá, a gente perde para Atlético Goianiense, a gente perde para times frágeis. Frágeis. E por que a gente perde? Porque os nossos zagueiros são ruins ou porque o Renato simplesmente não encontrou um sistema mais sólido de marcação defensiva? No Grenal, eu e o Picão, inclusive na segunda-feira, no Papo de Gremista para Gremista, a gente bateu boca porque, para mim, o erro do Grenal, principalmente o erro do segundo gol, ele é de falta de intensidade do PP e um erro de posicionamento do Rodrigo Eli quase infantil. Eu não coloco aquele gol nas costas do Renato. Não que ele não tenha culpa, mas para mim o maior erro ali é um erro técnico. E aí se criou a discussão. Ou é técnico ou é tático. Ou é técnico ou é tático. Ou muitas vezes é os dois, e os dois acontecem, o futebol é assim. Mas estruturalmente. E eu pego duas posições. Tem um jogador no Grêmio que sempre se dá bem, que é o extremo esquerda, que o time joga todo vinculado para ele. Então ele sempre joga bem. Agora, o meia, principalmente desde que o Luan saiu, né? Nunca funcionou. O Jean-Pierre afundou, depois disso outros foram tentados, agora o Cristaldo afundou, todo mundo afunda ali. E aí a gente tem os zagueiros, que quando tinha Jeromel e Kahneman no auge, marcavam bem, tinha o Cortez que marcava melhor. Então, funcionou. Hoje não funciona. No ano passado tomamos gol de tudo que foi jeito. E esse ano começamos tomando gol também. E não dá nem para falar que nós tomamos 3 do Inter. Não. Tomamos 2 do São Luís de Juí, com outra defesa. Tomamos 2 do Santa Cruz em casa. A realidade indica preocupação ali. E uma preocupação que eu acho muito pertinente da gente discutir. Mas muito pertinente. Então, quando a gente tem essa linha, né, quando a gente está nessa linha, a gente precisa discutir exatamente isso. Para mim, existe déficit na defesa? Sim. Técnico.
E para mim existe um grande erro no sistema de composição defensiva do Grêmio, tático. O Jeromel para mim tá indo, o Kahneman para mim piorou muito, Rodrigo Eli insuficiente, Bruno Vino insuficiente, o Gustavo Martins a gente não sabe. Do ponto de vista de estrutura tática, sim, para mim não tem primeiro volante, essa história de achar que o Vijaçante é primeiro volante não é, porque ele sai do lugar, então o Renato tem que achar outra solução, tem que achar, o Renato precisa ser cobrado, o Renato precisa ser cobrado. O Grêmio precisa de um novo sistema de marcação. O Grenal deu uma linha, isso não foi tão ruim no Grenal. O Grenal não foi tão ruim. Não foi, do ponto de vista de marcação, sobretudo no primeiro tempo. Acho que teve alguma coisa ali nova, boa, que na verdade nós vamos seguir avançando. O jogo de amanhã é um jogo que a gente pode começar a tentar ver esse Grêmio diferente. O Renato segurou o Cristaldo, e eu não sei se o Cristaldo vai pro jogo amanhã ou não. O Grêmio fechou todos os treinos, então eu não sei se o Cristaldo vai pro jogo. Talvez o Renato tente. Lembrando, amanhã é contra o Guarani de Bagé. Guarani de Bagé. Não estamos falando de um time mais forte, é um time mais frágil. Então, talvez o Renato coloque o Cristaldo de novo, jogue... E aí não vai mexer na estrutura que a gente está falando, e amanhã ela não vai ser testada. Ela começa a ser testada lá na Libertadores, e claro, nas finais do Campeonato Gaúcho, se o Grêmio lá chegar para enfrentar o Internacional, e se o Internacional, obviamente, também chegar. Então, vai ser isso que a gente vai saber. É exatamente esse o ponto que a gente vai saber. E é exatamente isso que a gente começa a tentar entender e cobrar. O fato é, não podemos mais continuar assim. No ano passado, o Renato veio com aquele discursinho dele, que cai quem quer. A gente toma muito gol porque a gente faz muito gol. A gente está vendo que fazia muito gol por causa do Soares. Não era em cima da construção ofensiva, da qualidade do time, nada disso. Então, agora não tem mais. Então tem que fazer um trabalho defensivo melhor. Começa com o que está acontecendo nos bastidores do Grêmio, a tentativa de contratar zagueiro, mas passa obrigatoriamente pelo treinamento e pelo Renato. Com relação aos meias, o Natan Pescador a gente já viu que não existe. Se der para tentar o Cristaldo, o PP, que se tente. Então é aí que as coisas vão acontecer e é em cima disso que a gente precisa sempre se posicionar muito vigilante. Está na hora de cobrar isso do Grêmio. O Grêmio precisa dar mais no sistema tático, é culpa do Renato, e tecnicamente, que começa sendo culpa dos jogadores e passa obrigatoriamente pelas escolhas da direção. É basicamente isso que nós temos que cobrar e é basicamente isso que tem que acontecer no ambiente do Grêmio. Que se faça rápido esses movimentos, porque o Campeonato Brasileiro está chegando. O Gauchão a gente passa com isso. Pode perder ele, por incompetência. Pode perder. Agora, acho que pode ganhar também. Acho que pode ganhar. Agora, no Brasileiro, o futebol não vai aceitar. Se entrar assim no Brasileiro, vamos pagar caro. Um preço que é muito perigoso. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.